Colesterol alto é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Várias perguntas, viu, doutor, que chegaram aqui através do nosso zap. O Roberto, por exemplo, pergunta o seguinte: com que frequência devemos fazer check-up cardiológico? E ele pergunta se existe alguma explicação para o aumento dos casos de infarto fulminante em pacientes tão jovens, doutor. Hoje, primeiro respondendo a frequência, aí vai depender de cada caso. Tá. Pessoas que têm algum problema cardíaco, muitas vezes precisam 2 vezes por ano. Pessoas que têm apenas um fator de risco, como colesterol elevado, por exemplo, mas que controla anualmente, pelo menos, que ela faça, mas como eu falei, depende de cada caso, né? Então, anualmente é bom. Agora, a outra pergunta... Sobre a questão do aumento do número de casos de infarto em pacientes jovens. Isso, aumentou muito. Quer dizer, o nível de estresse, a alimentação inadequada, Sim. O excesso de peso tem feito com que cada vez mais as pessoas tenham tido a doença cardiovascular com mais precocidade, né? Além de, muitas vezes, consumo de energéticos em excesso, bebida alcoólica em excesso também. Sim. São fatores que têm contribuído muito para o aumento não só do infarto, como também do derrame cerebral. Muito bem. Mais uma dúvida agora da Karina Luiza, do bairro das Indústrias. No bloco anterior, até o doutor Valério falou sobre a ausência de sintomas em pacientes com colesterol alto, né, doutor? Mas ela disse que tem muita dormência, formigamento nas mãos, inclusive quando está dormindo. E ela pergunta se pode ser aí algum sinal de colesterol alto, já quer saber se caminhada dá certo para melhorar essa situação. Então, primeiro é importante fazer uma avaliação médica, né, para saber se tem algum problema ou outro. O colesterol, ele, como eu falei, ele não dá sintoma. O sintoma do colesterol, muitas vezes, já é de uma doença causada pelo excesso de colesterol e de outros fatores de risco. Por exemplo, se a pessoa tem uma obstrução na artéria, em decorrência de um colesterol elevado, em decorrência de um diabetes também junto com esse colesterol, essa dormência pode ter uma dormência ou uma dor no braço, ou na perna, ou no pé, mas não é pelo colesterol. O colesterol, por si só, ele não vai dar sintoma. É uma cadeia, digamos assim, de fatores, né? Ele, junto com outros fatores, eles provocaram uma doença, já tem uma doença existente, e essa doença dá sintoma. Muito bem. Ela perguntou sobre a questão da caminhada, só para reforçar, ajuda aí. A caminhada também, né? ajuda após uma avaliação, sabendo que não tem nada que contraindique, né? Certo. Após liberação por parte de um profissional médico, ela pode realizar e deve fazer. Muito bem. A Adeliane, de Bahia, a Paraíba, conectada aqui no Mulher Demais, diz que tem uma filha, doutor, de 10 anos de idade, que já fez o exame e deu um colesterol com nível de 190. Primeiro ela pergunta se está alto, o que é que pode fazer para baixar. Essa filha de 10 anos pesa 24 quilos. Exatamente. A idade existe também, como eu falei, a faixa etária, então, muda, né, o critério de diagnóstico do colesterol elevado. Sim. Né? Então, a gente vai para o percentil. Né? Então, tem um colesterol elevado, nesse caso, precisa se saber se tem alguma questão genética. Okay. Muitas vezes tem familiares. É muito comum ter também alguns familiares que têm um colesterol elevado. Então, muitas vezes a pessoa tem um histórico de alguém que teve um infarto com uma idade precoce, outros já fizeram cateterismo na família. Então, você vai ver, muitas vezes, a família tem problema cardiovascular com muito mais precocidade. Então, é necessário fazer uma investigação para saber por que esse colesterol está elevado. Se está consumindo demais, muitas vezes, ele pode ser elevado, mas também por uma questão genética. Muito bem. Esse é um assunto que envolve muitos mitos e verdades, né? Como prometido, vamos soltar aqui algumas telas para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Pessoas magras não têm colesterol alto. Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é mito, né? Porque a pessoa magra, como eu falei, fulano tem um excesso de peso, tem um colesterol elevado? Não. Fulano é magrinho, não tem colesterol elevado? Também não. Então, o magro pode ter o colesterol elevado. Sim. E o obeso pode não ter. Exato. Não existe essa associação. Claro que o excesso de peso, ele por si só, ele pode provocar uma elevação do colesterol elevado, mas não necessariamente a pessoa ter um peso em excesso, ela vai ter colesterol elevado. E o magro também. É magrinho, não tem nada. Não, às vezes a gente diz, é magro por fora, mas gordo por dentro. Né? Então, é preciso fazer a dosagem. Muito bem. Mais uma tela, mito ou verdade quando o assunto é colesterol alto? É possível controlar o colesterol sem medicamentos?
Isso é mito ou verdade, doutor? É verdade, você pode controlar, né? Mudança do estilo de vida, orientando mudança do estilo de vida, comer de forma adequada, né? Fazer exercício físico. Então, é possível, né? Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver. Água com limão diminui o colesterol. Isso é mito ou verdade? É mito. Tem uma água com série limão de é outras bom. receitas, né? Água com limão é bom. Vai ter vitamina C, você vai hidratar, enfim, é bom. Mas para baixar colesterol, não. Não, mito então. Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver. Ovo é o maior inimigo do colesterol. Isso é mito ou verdade, doutor? O ovo, ele tem colesterol, né? Principalmente na gema, né? Então, o excesso de ovo, ele pode provocar um colesterol elevado. Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver. Exercícios físicos diminuem os níveis de colesterol. Não custa reforçar, né, doutor? Exatamente, é verdade. Só para a gente concluir aqui esse assunto, uma vez diagnosticado o colesterol alto, o paciente vai ter isso para o resto da vida ou tem cura, tem forma de administrar? Então, dependendo, se tem uma questão genética, muitas vezes vai ter por toda a vida. E se, por exemplo, ele subiu o colesterol por algum problema, tireoide, tem que ver a tireoide, então tem que controlar a tireoide, né? Tem que fazer o diagnóstico, fazer a dosagem, fazer a palpação e ver, e tratar, né? Se estava consumindo muita coisa, então muda a alimentação, então vai normalizar. E há casos que realmente a pessoa tem um colesterol muito elevado e precisa de medicamento por toda a vida e acompanhamento. Sem dúvida, né? Vou deixar aqui o Instagram do nosso especialista, o doutor pela USP, Valério Vasconcelos, @doutor Valério Vasconcelos. Facinho de encontrar, cardiologista, especialista aqui, trazendo informações preciosas para essa manhã de segunda-feira. Doutor Valério, obrigada pela sua participação. Cadê aquele alô que você prometeu lá? Então, vamos mandar um alô lá para a Bel, né, do salão, né? Bel e Nildo, né, que estão na expectativa, são seus... acompanham você, né, e mandaram também um abraço para você. Um abraço, então. Obrigada pelo carinho, viu? Um beijo e boa semana. Boa semana para o senhor também, viu, doutor? Obrigado. Até a próxima.